bom dia e chegou a sexta-feira, né, gente? E com essa sexta-feira tão gostosa, o Algo a Mais começa agora, 10 horas e 32 minutinhos. O programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 10h30. E você pode entrar em contato conosco de várias formas, dentre elas a nossa fanpage Algo a Mais ou o WhatsApp 84053791. E você já sabe que todos os dias aqui temos temas diferentes, né? Estamos abordando temas diferentes. O tema de hoje é depressão, o mal do século. E você pode enviar a sua pergunta, sugerir outras pautas para a semana que vem, enfim. Você manda neste programa. Quem está aqui comigo também é a Cris Pompeu, aliás, todos os dias, né? Nós duas aqui. Cris, muito bom dia. Bom dia, excelente sexta-feira. Hoje acho que o tema muito interessante, que a chave é prevenção e informação. Então hoje a gente está trazendo um pouquinho de informação para vocês e com certeza a contribuição, a participação aí de casa será muito bem-vinda. A gente já está aqui com o WhatsApp, Facebook, manda sua pergunta, suas dúvidas, suas colocações que a gente está esperando. E lembrando que no finalzinho do programa a gente tem um recadinho aí, porque dia 12 está chegando, uma quinta-feira super charmosa, vem aí o Chá com Charme, né? E você vai adquirir o seu convite com a gente. Mas assim, no finalzinho a gente vai dar uma palhinha também, mostrar um pouquinho da Cris Paiva, que é a humorista que vai estar aqui fazendo um stand-up pra gente. Vai ser uma tarde deliciosa, né, Cris? Ah, com certeza. Momento de aumentar nossa rede de relacionamentos, de encontrar pessoas que às vezes há algum tempo a gente não vê, comer e beber coisas gostosas e rir um bocado, porque a Cris Paiva é maravilhosa. A gente merece, né? Com certeza. Nós mulheres merecemos. Então aguarde, no finalzinho tem mais informações sobre o Chá com Charme. Os telefones para você entrar em contato para pegar o seu convite é o 99520330 ou ainda o 84053791, tá bom? Bom, temos convidados aqui. Irenisa Canavarros, psicóloga, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. E o Dr. Luiz Eugênio Cervellini, que é neurologista, também vai falar com a gente sobre a depressão, que é o mal do século. Muito bom dia, obrigada, doutor. Foi um prazer em vir. Bom, a gente quer saber o seguinte, a depressão, ela é ou não uma doença? Quem começa respondendo aqui? A depressão é uma doença, é uma manifestação emocional importante, ocupa um espaço grande na parte de psiquiatria e da neurologia. É um assunto muito de grande valor e importância nós debatemos. Doutor, nós leigos vemos a depressão como um sentimento, uma coisa que a gente sente, que a gente vivencia, quem já teve, quem não teve muitas vezes acompanha alguém próximo, mas o que é mesmo no organismo que acontece, que leva à depressão? Bom, a senhora perguntou o que acontece no organismo, então é mais interessante eu responder esse assunto. Está relacionado com a química cerebral. Nós temos no cérebro a comunicação dos neurônios, são bilhões de células que se comunicam através da química cerebral, a serotonina. E algum distúrbio nesse funcionamento da química cerebral vai trazer, então, um resultado de mau funcionamento do cérebro. Entre os sintomas, a depressão é muito importante. É considerada o mal do século. A gente estava comentando ontem com um médico que esteve presente ontem, debatendo outro assunto, e ele disse que em 2030 vai ser a doença mais comum. Vocês concordam com isso? Tem aumentado, né? Nesses anos todos que eu lido com a psicologia, tem aumentado muito. Antes as queixas eram diferentes, agora a pessoa já liga e já fala, estou em depressão, preciso do seu atendimento, os encaminhamentos, né, de neurologista, psiquiatra, clínico geral, porque a gente faz daí esse acompanhamento na parte psicológica, seria assim, de ver o que na vida da pessoa trouxe traumas, o que não ficou esclarecido. Então, às vezes, é preciso haver uma digestão, porque os sintomas são terríveis, dependendo do grau, né, de intensidade da depressão. E aí a gente precisa também dar um amparo para a família, porque eles começam a não entender, às vezes começam a cobrar muito da pessoa, vamos lá, levanta, vai, e a pessoa não consegue, dessa forma ela vai se sentindo, na verdade, às vezes até mais culpada por não corresponder à expectativa familiar. Então o trabalho da psicologia tem sido mesmo de cuidar da pessoa que está com os sintomas e também de quem está mais próximo, porque inclusive as pessoas que estão mais próximas às vezes começam a passar mal também, né? Me perguntaram se a depressão é contagiante. É interessante que
como a senhora falou, que está sendo mais procurado, mais evidente. Não que a doença, eu acredito que está agravando, mas os conhecimentos de chegar a informação, o diagnóstico, está sendo mais facilitado, inclusive pelos meios de comunicação, que a pessoa vai chegando, então isso são sintomas dessa doença, né? Será que às vezes não é confundido muito com tristeza? A pessoa está triste, ela liga, Denise, estou deprimida. Será que não vulgarizou a palavra, né? Tipo, você está triste, fala, estou deprimida. Como distinguir, né, uma melancolia, uma tristeza com a depressão em si? O que a gente observa muito, a pessoa às vezes está numa vida muito estressante, aí ela chega a um grau de ansiedade muito grande, aí vem uma estafa e aí pode se instalar a depressão. Né? Agora, aconteceu alguma coisa, faleceu uma pessoa extremamente querida. Né? Então, é natural a pessoa chorar, ficar triste, o luto leva um tempo. O que nós vemos é a sociedade, agora ela está cobrando muita euforia das pessoas. Né? E fala, não, a vida continua, você perdeu às vezes um grande amor, você já arruma outro. Então, não respeita a tristeza. E aí ela pode se tornar uma depressão. Né? Esse período de tristeza, de luto é necessário para que ela fique bem depois. Né? Agora, a depressão, alguns autores da psicologia falam que ela não é uma tristeza enorme, é uma até falta de sentimento. A pessoa fica sem nada, ela não consegue sentir, ela fica no mundo aéreo, né? Conta alguma coisa, ela não consegue sorrir, ela não consegue nem chorar às vezes. É uma falta de sentimento. Que leva muitas pessoas ao suicídio, né, Irenise? Isso. A gente... Por conta de não saber, de nada mais ter valor, nada mais tem graça, nada mais faz sentido, né? E assim, tem pessoas que já apresentam, né, muitas características, até tem mãe que às vezes fica apavorada, meu filho falou que quer morrer. Não, as pessoas, se você falar, eu quero sumir, não estou aguentando, é uma sensação de querer fugir do mundo, que o mundo está apertado. Às vezes você fala isso porque está muito cansada, estressada, isso, né? Mas se uma criança fala isso para a mãe, me fala, pode falar, meu filho, você pode ter esse sentimento, mas eu quero você vivo, né? Eu quero estar sempre com você e você é meu. Né? Então, esse sentimento de pertencer, principalmente a criança ou adolescente, a mãe, aos pais, assegura pensar no momento de ideia de passar da ideia do suicídio para a ação. Né? Então, eu não sei nem em que país que colocaram de uma ponte, não sei se vocês viram, colocaram, era usuários, pessoas que queriam suicidar, irem, né? Colocaram uma frase bem forte, de impacto, que tocava nas pessoas, diminuiu em torno de 60%. Olha só. Isso é até uma música, né? Muitas vezes, eu pelo menos me reflete muito. A música pode melhorar o meu astral, como pode abaixar. Existem algumas músicas mais melancólicas, que se a pessoa tem uma tendência, digamos assim, eu acho que também pode ser que a depressão não seja contagiosa, mas quem está em volta acaba sendo influenciado um pouco, porque a pessoa já está com o astral mais baixo, já está com essa ausência de sentimento, já não está conseguindo responder tanto. Então, isso tudo, com certeza, uma frase positiva, uma música mais alegre, talvez possa ajudar, né? Esses fatores externos influenciam na depressão? Eu acredito que sim, né? Que às vezes a gente fala, a gente pensa, né, quando você sabe que alguém está pensando, a primeira coisa, liga para mim. Né? Então tem que ser alguém que seja uma referência muito positiva para na hora tentar mesmo resgatar a vida, porque nós temos dentro da gente, isso é o que nós recebemos de Freud, né, é saber que nós temos instinto de vida e de morte. Eles estão o tempo todo dentro da gente. Nós temos que manter isso em equilíbrio. Né? Então, uma pessoa que se a gente tem um bom capital de giro, né, emocional, a mãe teve uma boa gravidez, você teve uma boa educação, e você fica com essa reserva para momentos difíceis, porque quanto antes a gente descobrir que a vida traz dessabores,
você fica mais preparado para lidar com eles. E ter esse capital, se eu já fui feliz, né? Se eu já consegui superar, se eu tenho alguém, se eu tenho uma família, você tem motivos para superar a dor, né? Você acha que a pessoa, ela está mais propensa a ter depressão quando ela, por exemplo, se ela não trabalha, né? É muito tempo ocioso, se ela de repente não tem um parceiro, uma parceira, isso pode de repente influenciar na depressão, doutor? O que você acha? Eu acho que, como a doutora Elise falou, vamos dizer, o apoio, a formação de família, a ocupação das pessoas sempre ajuda a reforçar a personalidade da pessoa e vencer as dificuldades, não é? Isso é muito importante, não é? Mas quando é que ela tem que começar? Por exemplo, se ela não trabalha e ela está com depressão, é nesse momento que ela tem que começar a trabalhar ou ela tem que primeiro se curar? Ela vai se curar com a medicação ou com o trabalho? Eu acho a medicação muito importante, né? A medicação é muito importante. Os acompanhamentos, os apoios são complementos muito importantes, mas a medicação, nesse momento, é fundamental, né? Porque eu ouvi um médico dizendo o seguinte, que palavras enquanto a pessoa está com aquela depressão bastante já avançada, que palavras de otimismo, dizendo não, você não pode, veja o lado bom da vida, veja as coisas boas, ele disse que já não adianta mais. Quando o quadro já está bastante elevado, somente com medicação, que a pessoa nem te ouve mais. Inclusive ela fica até irritada. Quanto mais você fala de coisas boas, mais ela se irrita. É assim mesmo, né? Então precisa, né, entrar com a medicação, a gente sempre tem isso, às vezes vem direto para o psicólogo, a gente já faz essa avaliação e já encaminha para fazer o tratamento em conjunto. E às vezes com a entrada da medicação, você tem que até esperar um tempo para daí entrar com a terapia, que é o tempo da pessoa... Para aproveitar mais, isso, né, os recursos da terapia, né? É isso mesmo. E há fator genético? É fator genético. Existe uma sensibilização cerebral em 1/3 da população. Permite que haja uma perda mais fácil da serotonina cerebral. E com isso, desencadeia vários sintomas decorrentes dessa perda de serotonina. A depressão é um sintoma muito importante. 1/3 é um... Eu lido alto. Eu lido com dor de cabeça e as enxaquecas são decorrentes também dessa perda de serotonina. Então, são doenças paralelas pelo mesmo motivo. A perda de serotonina em virtude da pessoa ter uma hipersensibilização do cérebro, permitindo que haja essa evasão de serotonina por vários motivos externos, emocionais, em que a perda da serotonina desencadeia, então, esses sintomas. E a depressão é mais comum nas mulheres? Eu estava lendo uma pesquisa na internet, antes do programa, dizendo que alguns estudos já mostraram que é mais comum nos homens, só que eles não contam, né, eles não se abrem. Né? E a gente sempre fala aqui que, em várias entrevistas que eu fiz já com você, né, Erenisa, sempre disse que a depressão é mais comum nas mulheres. Isso procede? Porque a mulher, ela externaliza mais, né? A mulher fala mais, então o homem, a tendência dele é ficar quieto, né, e não procurar ajuda, né? Geralmente é a mulher que leva o homem, né? É mais expansiva, né? Ela leva o marido, leva o namorado, leva o filho, enfim. Eu acho que a própria personalidade da mulher já mostra um pouquinho que a gente tem maior facilidade de pedir ajuda. Tem até brincadeira, que o homem se perde, fica rodando, mas não para pedir informação. É mais ou menos isso. A gente talvez seja mais aberta para falar, poxa, eu preciso de uma ajuda. Então talvez a gente procure mais o profissional para esse apoio. E eu conheço pessoas que saíram da depressão sem nenhum medicamento, sem ajuda nenhuma. E aí elas cobram as outras. Eu consegui sair, por que você não sai também? Então, quer dizer, cada ser humano, um é diferente do outro, né? Existe a possibilidade realmente de você sair de uma outra forma e a pessoa sai do fundo do poço sozinha, né?
Eu já escutei muito isso mesmo, e a gente fala daquele poder de resiliência. Tem pessoas que levam baques fortíssimos na vida, né? E entram e se fecham e vão tendo alguns efeitos curativos, né? Então, eu acho o mais grave é quando a pessoa joga para o social, né? Quando ela vai atrás de bebida, né? Para esquecer, né? Usar processos químicos não curativos. Então, ela vai ajudando a depressão a se instalar, ela vai entrando mais para o fundo do poço. Porque a depressão, ela também dá aquela angústia, o vazio, né? Então, vamos lá para o happy hour, vamos sair, não fica em casa, vamos embora, né? E aí, em vez dela se curar, ela vai afundando. Existe até uma reportagem que saiu, que era uma garrafa aqui nessa região, né, do vazio. Então, o álcool entra para aplacar a angústia e a pessoa vai ficar na madrugada chorando as lamúrias e não resolvendo. Quando uma criança tem depressão, por exemplo, como identificar? Porque nós adultos, né, procuramos ajuda, contamos uma para outra o que está acontecendo. A criança geralmente não vai dizer que está com depressão, mas ela, é claro, vai ter outros sintomas e vai tentar falar para os pais de uma outra forma, né? Ou como os pais perceberem Também. isso, talvez, né? Uma mudança de comportamento. Mais quieto, de repente mais triste, né? A depressão também, ela tem pessoas que ficam muito agressivas, né? Irritadas, mal-humoradas, e na escola geralmente é que detectam. Baixa autoestima, percebe que a pessoa tem condições de aprender e não está aprendendo. Já não está mais rendendo tanto, né, não, como rendia antes. O senhor deve receber, né, crianças. A ansiedade muitas vezes está mesclada com a depressão, não é? E às vezes fica mais difícil até de ser medicado. A Gisele comentou a questão do suicídio, que muitas vezes a depressão leva ao suicídio. Há uma ligação direta dos casos de suicídio com um estado depressivo? A senhora mais... que tem pessoas, isso é muito... as pesquisas, né, mas é um tema bem difícil, né? Fiz um curso agora na USP, o psiquiatra de Campinas, ele até tem um livro, ele só atende pessoas que já fizeram tentativas de suicídio. Então ele diz assim, se a pessoa tentou uma vez, a família tem que ficar muito atenta, porque pode vir a se repetir. Mas tem pessoas que nunca, né, vão colocar, eu não sei bem o caso, mas aquele nosso grande ator, o Valmor Chagas, né? Que ficou cego. Ele não deu muito indício. E disse que ele queria ficar mais na dele, né? Lá no sítio dele, mas uma pessoa que a vida inteira acho que se expôs muito, uma vida social intensa, mas chegou aos 80 e poucos anos. Então ele ficou cego. Eu não acredito que ele entrou em depressão. Pelo que a gente ouviu falar, parece que ele tomou uma decisão extremamente irracional. Então, não encaixa nos moldes do depressivo que, sabe, racionalmente, eu tenho tal idade, já vivi o que eu queria, né? Para mim chega. Para mim chega. Mas isso causa muito. Mas não deixa de ser uma falta de esperança, né? Sim. Não é mesmo? Não esperar mesmo que coisas boas podem acontecer. Justo. Que a gente pode mesmo cego, né? É verdade. Mas para ele foi uma coisa muito não aceitável. Né? E aí, mas é isso que eu sempre digo, assim, tudo tem solução. É difícil a gente entender, porque a mente da pessoa que não está em depressão, ela acha solução para tudo. Mas quem está em depressão? Quem está, não vê as perspectivas. Sim, por mais que alguém de fora mostre, ela não consegue enxergar. Justamente. Para ela não tem mais saída, né? Exatamente. Bom, o tema de hoje é depressão, o mal do século. A gente está ao vivo aqui, vamos para o intervalo, é rapidinho. Você pode mandar a sua pergunta através da fanpage Algo a Mais ou o WhatsApp 8405-3791. Estou quase decorando, gente, que maravilha. 8405-3791. Volto num minutinho.